Fala Velozes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Fórmula Veloz, o seu encontro com a Fórmula 1 toda segunda-feira, mesmo na entre-safra, entre temporada 2020 e 2021. Existem algumas vitórias de pilotos na história da Fórmula 1 que são vitórias inesperadas, ou são as primeiras vitórias de um piloto bastante querido, bastante popular dentro do circo da categoria, que nós podemos chamá-las de vitórias populares, nesse sentido. São vitórias que entram na memória coletiva da maioria dos fãs de Fórmula 1 como vitórias bastante desejadas e bastante comemoradas, não só pelo piloto, pela equipe ou pela torcida do seu próprio país, mas porque são vitórias cativantes para o público em geral. Hoje eu quero lembrar com vocês 4 dessas vitórias populares que aconteceram no passado não muito distante da Fórmula 1. A maioria delas na década de 1990 e várias, para não dizer todas, envolvendo pilotos brasileiros, mas não necessariamente vencidas por pilotos brasileiros. Vamos lá então? A primeira delas é com certeza uma das vitórias mais populares de toda a história da Fórmula 1, não apenas dessa sequência de 4 que eu estou trazendo no vídeo agora, mas também de toda a história da categoria. É a vitória de Nelson Piquet no Grande Prêmio do Japão de 1990, uma dobradinha da equipe Benetton, uma dobradinha brasileira e de 2 amigos de adolescência, Nelson Piquet e Roberto Pulpo Moreno. Grande Prêmio do Japão de 1990, sem dúvida, é a lembrança que prevalece como um todo para essa corrida. Foi aquele GP em que Ayrton Senna se vingou do que aconteceu em 1989, também no GP do Japão, quando perdeu o título da temporada para Alain Prost, então na McLaren, junto com Senna. E na corrida seguinte, depois de Ayrton Senna ter marcado a pole position e ter perdido a chance de largar do lado mais emborrachado da pista, Senna, após a largada, com Prost colocando o carro à sua frente, Prost na Ferrari, Senna bateu na Ferrari de Alain Prost, provavelmente, o que tudo indica, propositalmente. Os dois abandonaram a prova e ali Senna ganhava o bicampeonato mundial novamente pela McLaren. Mas aí depois da corrida, a outra McLaren de Berger rodou, saiu da prova. Depois Nigel Mansell, o outro carro da Ferrari, que naturalmente herdaria a vitória em condições normais de temperatura e pressão, teve um problema. E aí a vitória caiu no colo da Benetton de Nelson Piquet e Roberto Moreno, que estava fazendo a sua primeira corrida pela Benetton já no finalzinho da temporada, substituindo Alessandro Nannini, que havia sofrido um acidente terrível de helicóptero poucos dias antes e não pôde continuar a correr, não só naquela temporada, como também na Fórmula 1 como um todo. E foi uma vitória muito interessante de Piquet, que não vencia uma prova desde 1987, e Roberto Moreno, que ali tomou seu primeiro e único gole de champanhe num pódio da história da Fórmula 1, e foi também a primeira corrida em que a Fórmula 1 teve um piloto japonês no pódio, Aguri Suzuki, que corria pela Lola, La Russe. Foi uma corrida realmente que não tem como ficar de fora de qualquer lista dessas vitórias mais populares da história da Fórmula 1. Vamos avançar poucos anos depois daquela corrida do Japão em 90 e vamos para o circuito Gilles Villeneuve, Montreal, Grande Prêmio do Canadá de 1995. A primeira e única vitória de Jean Alesi, o piloto francês, na Fórmula 1. Jean Alesi, que estreou na Fórmula 1 em 1989 e que já chamou muita atenção, principalmente na temporada de 1990 pela Tyrrell, era considerado ali um futuro campeão mundial, alguém que seria o grande talento depois da geração Senna, Prost, Mansell. Jean Alesi foi para a Ferrari logo em 1991, mas apesar de ter passado ali 5 temporadas na escuderia, Alesi nunca engrenou, em parte pelo carro da Ferrari, que já não estava lá aquelas coisas, mas em parte também porque não se revelou aquele talento excepcional que se esperava dele. O fato é que em 95, a última temporada de Alesi na equipe,
a Alesi ali venceu o Grande Prêmio do Canadá, uma vitória que também foi muito celebrada, claro, pelo próprio Alesi, pela Ferrari e por todos aqueles que desde o início acompanhavam a carreira do jovem piloto francês. E nessa corrida do GP do Canadá de 95, um ano após a morte de Senna, quando a torcida brasileira penava ali com Rubens Barrichello, que tanto sofria e chorava naquele contexto, com os maus resultados na Jordan, foi a corrida em que Rubens Barrichello chegou em segundo lugar e Ed Irvine, Ed Jordan era o dono da equipe, e Ed Irvine, o norte-irlandês, o piloto da casa da equipe, Ed Irvine chegou em terceiro lugar. Então também foi um pódio diferente, assim como o do GP do Japão de 90, e foi uma corrida também que entra nesse hall de vitórias populares na história da Fórmula 1. Vamos agora avançar 4 temporadas, vamos para o circuito de Nürburgring, na Alemanha, para o Grande Prêmio da Europa de 1999. Foi a primeira e única vitória da equipe Stewart, de Jack Stewart, tricampeão mundial de Fórmula 1, e que tinha ali naquela temporada, tinha estreado com a sua equipe em 97, quando o Barrichello foi ali para aquele projeto. Barrichello pouco havia tido resultados expressivos até aquele momento, até a temporada de 99, só o segundo lugar no GP de Mônaco de 97, mas em 99 a Stewart, junto com Barrichello, meio que deslanchou. Barrichello conseguiu pódios ao longo da temporada, alguns pódios, e isso ajudou, levou a que Barrichello fosse lá contratado para correr na Ferrari a partir de 2000, fazendo sombra ao Michael Schumacher, mas isso é outra história. E ali, no GP da Europa, aconteceu finalmente a vitória da Stewart, mas não foi com Rubens Barrichello. A vitória ficou com Johnny Herbert, o já veterano piloto inglês, que era companheiro de Barrichello na Stewart, e que foi uma vitória que teve também um pódio. Barrichello terminou em terceiro lugar, também foi ao pódio com a Stewart, mas a vitória de Johnny Herbert, a vitória de Jack Stewart como construtor, até na época foi falada, foi a 28ª vitória de Stewart na Fórmula 1, as 27 como piloto, e depois essa vitória na Stewart. Uma história que teve aquele ponto ali bastante bonito, mas que terminou ali. A Jaguar assumiu o controle do que era a equipe Stewart a partir do ano 2000 e nunca se firmou como uma equipe de ponta, embora até o Stewart continuasse no futuro imediato ali participando da equipe Jaguar. Mas foi uma vitória que valeu com lágrimas, que valeu com muita festa, muito champanhe naquele pódio. Também entra nesse grupo de vitórias populares na história da Fórmula 1. E para terminar, na temporada seguinte, ano 2000, voltamos aí com o Rubens Barrichello agora como protagonista, que foi também a primeira vitória de um piloto na Fórmula 1, a vitória de Rubens Barrichello em Hockenheim, no GP da Alemanha de 2000. Uma vitória que era inesperada, assim, esperava-se que Barrichello vencesse corrida já no ano 2000, correndo pela Ferrari, equipe de ponta, já havia tido pódios, resultados expressivos, claro, sempre à sombra de Schumacher. Mas no GP da Alemanha, Barrichello largou em 18º lugar, mas logo na largada, Michael Schumacher se envolveu no acidente com Giancarlo Fisichella, e depois uma corrida maluca, teve a invasão de um homem na pista protestando contra a Mercedes. Mika Hakkinen da McLaren, que tinha ali a corrida na mão, acabou perdendo o rendimento com a chuva. Barrichello se aproveitou daquilo e conseguiu assumir a ponta e venceu a corrida. A primeira vitória de um piloto brasileiro desde Ayrton Senna no GP da Austrália de 93. Então o Brasil, que vinha daquele grande jejum no início de 2000, a TV Globo tentou fazer de Barrichello ali uma espécie de cena Rede Vivo, correndo na Ferrari, um apelo midiático muito grande, desproporcional, tanto ao talento de Barrichello, do grau de talento de Barrichello, como também a própria situação dele dentro da Ferrari, como se ele fosse capaz de bater Schumacher, assim como Senna havia batido Prost na McLaren. Não era o caso, mas o fato é que aquele GP da Alemanha de 2000 foi uma vitória assim, que mobilizou o Brasil, em parte pela comemoração, em parte pela zoação também, que não terminou, mas que foi uma vitória muito popular dentro do circo da Fórmula 1. Barrichello, que corria na categoria desde 93, ainda não havia vencido um GP, e muitas lágrimas, muita festa. É interessante lembrar da cena final,
da corrida, quando o Barrichello cruza a linha de chegada, os mecânicos da equipe Jaguar foram para a beira da pista, assim como os da Ferrari, para celebrarem a vitória, tanto que a Jaguar, que havia substituído a equipe Stewart, né, do ano anterior, onde o Barrichello havia corrido. Então essa vitória também, sem dúvida, é uma das vitórias mais populares da Fórmula 1, certo? E você lembra de alguma outra corrida que você também considera aí que mereceria estar dentro desse grupo de vitórias populares? Deixa aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o like.